13 de março de 2023, nós estamos na segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês, suas famílias, em seus trabalhos, em seus ambientes. Nós vamos meditar nesta manhã o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: "Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece." Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: "Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia: "Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra." O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: "Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim para que saiba que há um profeta em Israel." Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo." Naamã ficou irritado. Foi-se embora dizendo: "Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana, o Fartar, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo?" Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: "Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito. Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo." Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: "Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto bastante longo hoje a liturgia nos apresenta.
este relato de 2 Reis, o relato, a história de Naamã, o general do rei da Síria. Naamã era de descendência pagã. E Deus, na sua benevolência, na sua providência eterna, ele faz com que no ambiente de Naamã, ali se encontre uma descendente de Israel. Ela o exorta. Lá em Israel está a cura, porque lá nós servimos o Deus verdadeiro. E Naamã vai até Israel para fazer essa experiência. Eu preciso ser curado. E o que acontece? Acontece que quando o profeta ordena que ele desça e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, ele fica indignado e não aceita. Por quê? Porque ele queria uma cura, ele queria a ação divina de maneira instantânea, milagrosa. Meus queridos, isso tem muito a nos dizer, porque às vezes nós passamos por algumas provações e nós rezamos, e às vezes nós rezamos errado. Sabe por quê? Porque nós queremos que Deus faça as coisas do jeito que a gente quer. Mas nós não conhecemos a totalidade do projeto de Deus. Nós não conhecemos a totalidade do desenho de Deus. Nós não conhecemos os caminhos que Deus tem para abrir para cada um de nós. E as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus, assim, na sua providência, Ele nos proporciona. A cura de Naamã tinha de acontecer pelo mergulho no Rio Jordão, 7 vezes. Quantas coisas na nossa vida também não se cumprem como nós queremos, e às vezes nós fazemos igual Naamã. Ele chegou a voltar para trás, ele chegou a desistir. Se ele voltasse para a sua casa e não desistisse, voltasse de novo até o Jordão para se banhar, ele não teria sido curado. Nós precisamos de persistência naquilo que Deus nos aponta pelos sinais da nossa vida. Precisamos persistir na vida de oração, persistir na vida espiritual. Às vezes pedimos as coisas, parece que Deus é um garçom que deve nos servir do jeito que a gente quer, e as coisas não são assim. Tem coisas que nós pedimos para Deus que não depende de Deus, depende do arbítrio das pessoas. Tem coisas que a gente pede para Deus que a gente não enxerga que aquilo precisa acontecer conosco para se cumprir a vontade de Deus. Tem coisas que acontecem em nossa vida que acontecem para que nós as enfrentemos e ponto. Quando nós nos desviamos dos caminhos que Deus nos sugere, como Naamã pensou fazer, nós não recebemos, seja cura, seja uma graça, seja aquilo que Deus tem para nós. Ainda bem que os servos que estavam junto de Naamã o convenceram a voltar e a se banhar no Jordão. Senão ele não teria sido curado. Nossa teimosia, meus queridos, diante dos acontecimentos da vida, podem nos atrapalhar, podem bloquear o projeto que Deus tem de vida, de salvação para nós. Reflitamos isso. Às vezes os nossos maiores inimigos são os nossos ímpetos, as nossas impaciências, a nossa pressa, a nossa cabeça dura de querer fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes nós nos tornamos nosso maior inimigo e não colhemos os benefícios de Deus porque somos teimosos. Que Deus hoje nos ajude a acolher essa palavra. E uma dica do Padre para você, sobretudo nesse tempo da Quaresma. Não sei o que você está vivendo, mas pare e reflita um pouco. Será que as coisas que estão lhe acontecendo, o que você tem vivido hoje, não são consequências das suas más escolhas e da sua teimosia?
Culpamos tanto a Deus por tantas coisas. Será que nós não somos os primeiros culpados por aquilo que temos, somos e que nos acontece? Escolhemos mal, não pensamos, não meditamos, não buscamos a Deus, não fazemos as coisas da nossa vida em Deus, consagrando a Deus, mas fazemos por nossos ímpetos, a nosso jeito, como nós queremos, longe de Deus, longe da igreja, e depois você quer culpar a Deus? Reflita um pouco sobre isso. Desejo uma semana cheia de sabedoria, muita paz, amor, saúde, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.